Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e eu tô aqui hoje participando do Cantinho do Reuso, a convite da professora Aldara, minha colega, que pediu para que eu ensinasse vocês como preparar uma composteira em garrafa PET. Essa composteira ela pode ser preparada para ser utilizada em casa, apartamento, né? Ela não ocupa muito espaço, ela é bem simples. Os materiais que a gente precisa para montar a gente tem em casa, basicamente. Ela vai ser feita, a gente vai usar para preparar, né, essa composteira. Nós vamos utilizar 2 garrafas PET. Pode ser garrafa PET colorida, transparente, não tem problema. Pode ser de 2 litros, pode ser de 3 litros. O importante é que as duas sejam iguais, porque depois da montagem delas, a gente vai montar de tal maneira que elas vão encaixar. Essa garrafa, né, ela vai ser cortada, né, a primeira garrafa, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui o fundo da garrafa, então eu vou ficar com o fundinho aqui da minha garrafa. E esse fundinho aqui a gente vai guardar para usar como medida do preparo da nossa composteira, né? Essa composteira aqui eu já tenho há um tempo já, né? Na verdade, uns 4 anos. Aqui, na tampinha, a gente vai fazer uns furinhos com preguinho e martelo. Então, faz uns furinhos lá, porque quando a gente fizer a compostagem da matéria orgânica, né, vai ser gerado um líquido, esse líquido é o chorume, ele vai escoar, né, vai passar aqui pela parte inferior da garrafa e vai ser coletado, né, naquela outra garrafa lá. Então, e a segunda garrafa, o que eu vou fazer na segunda garrafa? Eu vou cortar, eu vou medir mais ou menos a metade aqui, cortar um dedo acima da metade, né? Então, é a metade mais um dedo e ela vai ficar desse jeito aqui. Então, no final, a minha composteira vai ser a metade de uma garrafa, mais a outra garrafa e vai ficar dessa forma aqui. O que mais que a gente vai precisar para essa composteira? A gente vai precisar de um tecido fino e que seja assim, que permita a passagem de ar. O que eu mais acho aproximado, assim, apropriado e de fácil obtenção, né? Porque às vezes a gente tem em casa, dá para reaproveitar, é uma meia calça. Então essa aqui é uma meia 3/4, né? Qualquer meia calça, na verdade, pode ser uma meia calça que furou, enfim. Só não podemos usar a parte que tá rasgada, que tá furada, porque a intenção, né, a gente vai cobrir a composteira aqui com a meia calça, tá vendo? E isso aqui vai permitir que haja entrada de ar, que é muito importante no processo de decomposição, e que não tenha a entrada de vetores, não vai ter mosquinha, né? Não vai ter contato com mosca, então não vai ter proliferação de bichinhos aqui. E é muito importante essa aeração, porque os micro-organismos que que vão estar naturalmente aqui nos alimentos, nas folhas secas, na terra, eles precisam de oxigênio que está presente no ar para se desenvolver e para ir se alimentando da matéria orgânica e decompondo ela. Então, se a gente fecha aqui e não permite a aeração, o processo fica prejudicado. A gente entra numa outra etapa de decomposição que não é adequada e vai ter, aí sim vai ter a formação de odores desagradáveis, né? Naturais do processo de decomposição. Então, se a gente mantiver a aeração, não precisa se preocupar, porque essa não é uma composteira que dá cheiro. Essa é uma das preocupações das pessoas que, quando a gente pergunta, você já preparou uma composteira, né? Gostaria de preparar? As pessoas dizem, acho que não, porque dá cheiro, né? E não, ela não dá cheiro nenhum, se for preparada adequadamente, ok? Se você mantiver essa aeração. Outra coisa importante, tem gente que pensa que vai ter que colocar água na composteira. Não, não precisa colocar nada. Você montou ela, você vai esquecê-la por 30 dias, vai deixar durante 30 dias ali, um mês, ela decompondo, e ao final de um mês você vai poder aproveitar o composto que foi gerado aqui. Não só o composto, como o chorume também. Ambos vão ter um valor nutricional, ok? A gente vai precisar de fita, né? Porque depois que a gente preparar, né, a nossa composteira, acoplar ela aqui, a gente fecha aqui com a fita.
porque eventualmente se ela tombar, se ela verter, o líquido chorume não vai escapar. A gente também vai precisar de areia. Essa areia de construção mesmo, sobrou do vizinho, aí pede um pouquinho, né? O material orgânico vai estar aqui. Então, para não escorrer o material orgânico junto do líquido, a gente coloca essa areia que ela vai servir como uma etapa de filtração. Então, vai reter sólidos ali nessa areia e vai passar somente o líquido, ok? Então, é isso. Aí, para montar a parte do composto, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de resíduos de alimentos, né? Que alimentos são esses? Basicamente, para essa composteira, eu sugeriria alimentos crus. Que alimentos crus? Restos de alimentos como casca de legume, então a casca da batata, do chuchu, da cenoura, da cebola, do alho, né? Cascas de frutas, banana, mamão, pera, né? Para quem tira a casca, né? Para quem não tira, né? O que sobrar aí na sua casa. Restos de alimentos do prato, né? Como arroz, feijão, pode também, a carninha, pode, ovo. Só que o ideal é que a gente não use muito desses alimentos processados, porque existem parâmetros muito importantes, existem pontos muito importantes numa composteira, né? É o pH, a umidade, a temperatura, a aeração, né? E um deles também é a relação de carbono e nitrogênio, ou seja, o que vai definir o parâmetro nutricional do composto e do chorume que vai ser gerado, em especial do composto. A gente tem que ter uma quantidade, né, de carbono e de nitrogênio. E se a gente coloca alimento processado demais, a gente altera esse parâmetro aí, então ele não é desejado, ok? Mas assim, eventualmente, sobrou o arroz e feijão ali do prato, pode juntar também, ok? Só não coloque demais, dê preferência por colocar os restos de alimentos crus. Posso usar casca ou alimentos ácidos, laranja, limão, abacaxi? Não, eu não devo utilizar, porque um parâmetro muito importante na composteira é o pH. E quando eu utilizo esses alimentos, esses restos de alimentos, eles vão modificar o pH e vão deixá-lo mais ácido. E isso vai ser muito prejudicial para os micro-organismos, né? Em especial para as bactérias aqui, porque elas não vão suportar esse ambiente ácido e aí vão morrer. E aí eu perco, né? Os atores principais aqui da nossa composteira, né? Porque são as bactérias que fazem essa decomposição. Então, assim, um ambiente muito ácido não é legal. Eventualmente, você pode misturar os restos de alimentos, né, com um pouquinho, né, da casca da laranja ou então da casca do limão, mas assim, bem menos do que os restos de alimentos crus, assim, né, outras cascas aí. Porque senão vai interferir no processo de compostagem, ok? Então, essa também é uma dica que eu dou aí pra gente para não usar essas cascas de alimentos ácidos, não para esse tipo de composteira, né? A gente vai precisar de terra. Eu costumo ter a minha hortinha, né? Eu tenho os meus vasinhos, assim, aí às vezes eu planto o resto da terra e eu junto ali para usar isso aqui. E folha, a gente vai precisar de folha seca. Que folhas secas são essas? São restos de poda, né? Então, se o vizinho tá podando ali, né, a plantinha, a árvore, tá recolhendo ali aquelas folhas, vai lá, pede, né, um pouco das folhas e a gente vai deixar secando ali um tempo no sol. Eu tenho uma planta que ela vai soltando, né, essas folhinhas aqui, então eu vou juntando. É importante, assim, que a gente não use dessa forma aqui, muito grande. Que a gente dê uma cortada, porque o que acontece é que a gente tem que ajudar o processo a acontecer em 30 dias, é essa a ideia. E se os alimentos, né, e as folhas tiverem tamanhos muito grandes, esse tempo vai ser muito maior, não vai ser o de 30 dias. E se a gente usar dessa forma, sem processar muito, sem cortar, a gente pode fazer naquelas leiras, ou aquelas composteiras de caixa, né? Que permitem, né, um tempo muito maior. Mas, um processo de degradação mais rápido. Mas para a garrafa PET, o ideal é que a gente ajude o processo cortando aí em tamanhos menores, ok? Então, a gente vai fazer isso com as folhas e com as cascas dos alimentos, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como
preparar, né, a composteira. Então, assim, eu vou cozinhando e vou juntando, né, numa vasilha, vou juntando os restos de alimentos aqui. Para facilitar, quando eu tô cozinhando e eu vou juntando, né, essas cascas, eu já aproveito e já corto elas, né? Então eu corto assim em pedacinhos, tá vendo? Menores, porque justamente para ajudar o processo de decomposição da matéria orgânica. Eu vou usar 4 porções dessa da tampinha que a gente cortou lá, né? Então eu vou contabilizar aqui, ó. Uma porção de folha seca, ok? Uma porção de terra. Bom, eu misturei tudo, depois eu misturei com a mão aqui, então já tá tudo muito bem misturadinho. A gente agora vai montar a composteira com esse material preparado. A gente vai precisar de areia. Nós vamos colocar aqui 3 colheres de sopa de areia, né? Então, eu também guardo a minha areia aqui. Do fundo da garrafa. Então, e agora o que eu vou fazer é preencher a minha composteira. Eu vou preencher até quase aqui a parte superior, não vou transbordar, né? Pra não ter problema com mosquinha nem nada. Bom, pessoal, então eu passei a fita, né, aqui onde une as duas garrafas. Então agora tá montada a nossa composteira. Eu coloco uma fita crepe aqui, dato, pra saber quando ela foi preparada, pra eu lembrar, né, que daqui 30 dias eu já posso tirar daqui, né, e reaproveitar a garrafa pra fazer uma nova composteira e pra usar esse material, esse composto. O legal é não deixar assim exposto ao sol, tá, pessoal? E nem exposto à chuva, porque ela vai agir aqui de maneira natural. Então, e essa umidade é muito importante para o desenvolvimento, né, dos micro-organismos que a gente tem aqui. É importante no processo de decomposição. O ideal é deixar num lugarzinho ali esquecido durante 30 dias. Bom, e depois de 30 dias, o que eu vou fazer? Bom, eu vou desmontar a composteira, né? Então, vai formar o chorume aqui. Cheiro de terra molhada. Por isso que é importante, né, a gente usar o alimento correto. Esse chorume, como é que eu faço a aplicação dele? A gente vai coletar ele, guardar numa garrafinha de água, uma garrafinha de água mineral assim, e a gente vai medir, né? Para uma tampinha de chorume, a gente coloca essa tampinha em 1 litro de água e aí sai regando aí a hortinha, tá bom? E esse composto aqui, bom, passado 30 dias, né? Eu vou pegar esse composto e vou colocar, né, sobre a terra lá, vou mexer bem, né, vou misturar e pronto, tá? Não chega a ser um fertilizante, mas serve como um adubo, porque o fertilizante ele tem um padrão nutricional, né, e a composteira não chega nesse nível. Então, mas dá para utilizar para adubação, né, de horta, assim, do que você achar conveniente. Bom, e essa garrafa aqui, depois que eu desmontar essa composteira, ela vai ser utilizada novamente. O que nós já estudamos é que uma das coisas que nos preocupava é se havia migração do material da garrafa para o chorume e para o composto que vai ser formado aqui. Não tem, olha que coisa bacana, migração, então não preciso me preocupar com essa questão de toxicidade aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa experiência aqui. De como preparar a sua composteira doméstica. Eu sou a Aldara, aqui do canal Cantinho do Reuso, e queria agradecer a professora Patrícia, minha amiga, lá da Universidade Federal Fluminense também. E eu vou colocar aqui, vou mostrar, porque eu adorei tanto essa dica que eu fiz aqui em casa também, olha. Tá vendo? Já tem o chorume aqui, eu fiz direitinho. E uma coisa que eu substituí da dica da Patrícia foi a meia calça. Como eu não tinha aqui, eu coloquei pano de prato. Sabe aquele pano de prato que tá mais surrado? O meu tem umas partes que estão bem rasgadas. Mas aí você consegue ainda usar o pano de prato pegando a parte que não está furada e colocando aqui. Aí eu coloquei com um elásticozinho. Desse jeito, não entra mosca, mosquitinho, a gente não tem problema. E a gente mantém a aeração também. Essa composteira aqui eu já tô rodando já tem 1 mês. Aí ela diminuiu bastante, mas como eu não vou usar o composto, eu enchi mais hoje, tá vendo? Aí eu coloquei mais. Então ela vai ficando ali, ó, gerando mais chorume. E aqui, ó, a decomposição
Você vê que essa parte tá mais escura, já tá mais parecido com terra. E essa aqui tem bastante coisa de alimento que eu coloquei hoje, que já tá misturado com palha e terra, né? E a areia aqui filtrando, né? Igual ela mostrou no vídeo. Muito legal, né? Eu particularmente gostei muito. Esse é o tipo de dica que é fácil da gente incorporar em casa. E eu espero que você também tenha se inspirado, né? A fazer um modelo simples aí de você gerar menos lixo, de você aproveitar o que você tá gerando na sua própria cozinha para fazer aí a sua hortinha, para ser mais uma matéria-prima para sua hortinha. E você, gostou também? Então, se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo, né? Porque esse feedback é muito importante pra gente continuar. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho também, para que você possa receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? E até a próxima!